talk about the three levels of, three kinds of happiness and how to reach the higher levels of happiness. Olá, amigos. Hoje eu gostaria de falar para vocês sobre os 3 níveis de felicidade e sobre como nós podemos alcançar os níveis mais elevados. As we've learned in previous talks, that ultimately within our own mind lies many realms of happiness, and basically even the ultimate happiness that's found in the universe. Como nós vimos nas palestras anteriores, na nossa própria mente existem vários reinos de felicidade, incluindo aquele que é o mais genuíno, aquele mais último, seria o último reino de felicidade possível no universo. And the mind, our mind is sort of like a radio set or a TV channel, TV set. E a nossa mente é mais ou menos como uma estação de rádio ou um canal de TV, algo assim. You know, you go to your TV and you press this thing, Remote control. remote, and you change the channels. You know, you go from the news to comedy to drama to the talk shows, so many things. Ou seja, então a nossa mente é como um aparelho de TV, um aparelho de rádio, que você aponta o controle remoto e você navega pelos diferentes canais de TV, de esporte, de vários tipos. Or the radio set, you can listen to, samba, you can listen to jazz, you can listen to country and western, rock and roll, classical music, so many kinds of music, despite changing the vibration of the radio, the wavelength. E assim como um aparelho de rádio, com o qual você sintoniza diferentes rádios, e aí você pode ouvir samba, jazz, música country, rock, música clássica, vários tipos de música diferentes você consegue ouvir de acordo com a mudança da estação, a mudança das vibrações, ou seja, do comprimento das ondas. Verdade? So the same way with our mind, if a person has control over their mind, they can also at will change the frequency of their mind and enter into different realms or levels of consciousness. Assim também é da mesma forma com a mente. Aquele que pode controlar a sua própria mente, ele é capaz de mudar a frequência na qual essa mente está operando, e essa pessoa pode ter acesso a reinos de consciência de diversas formas, diversos tipos de reinos de consciência. But most people have lost that ability to sort of control their mind. Mas a maior parte das pessoas perdeu essa capacidade de controlar a sua mente. So most people's mind are locked into only one channel. A maior parte das mentes das pessoas está como se tivesse travada, presa num único canal. And that's called the Earth Plane, Earth Channel. Earth Channel. E esse é o chamado de canal Terra. Or maybe 2 channels, Earth Channel and Me. Ou podemos falar de 2 canais, o canal Terra e o canal Eu, mim. That means the mind's either fixed in the world around it, looking with Kobisa and Haiva to the material objects of eye, ears, nose, tongue, skin, and even your own thoughts. Ou seja,
Essa mente que está presa tanto no mundo ou presa, fixa, nesse próprio eu, movida pela cobiça, pela raiva, pela ignorância, em relação aos objetos materiais, que são vistos, ouvidos, sentidos pelo olfato, sentidos pelo paladar, pela pele ou pelos pensamentos, pela própria mente. Or it's locked on me. Oh, me, poor little me, my problem, give it to me, or I. Ou seja, ou ela está presa nesse mundo externo ou em si mesma, nos seus próprios problemas, meus problemas, minha vida. And, that's basically their whole world. They don't know anything else. E esse basicamente é o seu mundo inteiro. Geralmente as pessoas não conhecem nada mais do que isso. And that's happened because over the course of the evolução, that is the way that the mind of the conditioned beings has evolved that way. Então isso se dá porque no curso da evolução a mente dos seres condicionados evoluiu dessa forma. But the mind is always seeking more and more, is always seeking happiness. Mas a mente está sempre buscando felicidade. And it'll go to that happiness, whatever the nearest thing to it, it will go to that. E essa mente vai em direção a essa felicidade nas coisas mais próximas que se parecem com ela. And because of the suffering that we experience in the world, the mind seeks happiness to escape from its problemas. Por causa de toda a confusão, os problemas de sofrimento que existem no mundo, a mente está sempre buscando algo para escapar disso, dessa dor, desse sofrimento. So, anyway, the Buddha talked about the 3 levels of happiness. Então o Buda resolveu falar sobre esses 3 níveis de felicidade. And the first level is the sensual happiness. E o primeiro nível seria a felicidade sensual ou sensorial, Which I just mentioned, the happiness that comes from hearing nice sounds, seeing, smelling, tasting, feeling in the body, or even your fantasy. Ou seja, esse prazer sensorial que advém de tudo que é ouvido pela audição, ou que é visto pelos olhos, as coisas que são saboreadas pelo paladar, sentidas pelo olfato, sentidas pela pele ou sentidas pela mente, as nossas fantasias, imaginações. But it's mostly the 5 physical sense objects that we try to get our happiness from them. Mas é basicamente a partir desses 5 objetos sensoriais do mundo físico que a gente tenta buscar a realização da nossa felicidade. It is true, the sensual objects do bring some kind of agradáveis sensações. E é verdade, os objetos sensoriais eles trazem algum tipo de felicidade, as sensações agradáveis. That's why we develop the cobiça to it. E é por isso que a gente desenvolve a cobiça em relação a eles. Or the apego. Ou o apego. Because we don't have any other alternative. Porque a gente não tem nenhuma outra alternativa. We've been cut off from our deeper source, the deeper source of happiness that's deep down in the unconscious. Nós fomos, digamos, desconectados daquela fonte profunda e interior que nós tínhamos. Or on these other channels that I mentioned. Ou desses outros canais que eu mencionei anteriormente. But along with the pleasure that comes from the sensual world, because they're impermanent, we have to experience pain after that. When our object goes away, the pleasurable feeling
then outra, we have to have some outra thing to follow. Mas por causa, junto com esse prazer, né, conectado com esse prazer, por causa da impermanência, a gente também acaba experienciando a dor, porque muitas vezes esse objeto que traz esse prazer sensorial, ele muda, ele acaba, ele termina, e aí a gente, mais uma vez, outro, a gente quer repetir aquela sensação agradável. And the Buddha talked about, in terms of sensual pleasure, the knowing the satisfaction in sensual pleasure, but also the danger in sensual pleasure, and the escape from the trap of sensual pleasure. Então o Buda, ele nos ensinou sobre essa compreensão que é necessária, a compreensão da gratificação ou da satisfação que os prazeres sensoriais nos oferecem, a compreensão dos perigos que os prazeres sensuais oferecem e a compreensão da forma de escapar, ou seja, de sair dessa armadilha que os prazeres sensoriais nos causam, nos geram. So the danger, we know what the pleasure, the satisfaction in sensual pleasure is, but most people don't contemplate the danger. Nós todos sabemos as gratificações e a satisfação que os prazeres sensoriais nos trazem, mas a maioria das pessoas não para pensar nos perigos. The danger in the sensual pleasure is that we have this, cobiça and apego toward it, and so we fight. We fight with our brothers, we fight with our fathers, we fight with our sisters, we fight with our friends, we fight with others, and come to blows, and all kinds of suffering arises because of attachment. Two men fight over a girl. Oh, I want that girl. No, I want her. Boom, 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 boom. E alguns dos... O fato desse perigo existir em relação aos prazeres sensuais se deve à cobiça, ao nosso apego em relação a esses prazeres. A gente é capaz até de lutar, de brigar com os nossos pais, com nossos irmãos, nossas irmãs, nossos parentes, e todo tipo de sofrimento surge a partir dessa cobiça. Podem dois homens começarem a brigar, discutir, se bater por causa de uma mulher. Or if people don't have the money to satisfy their sensual pleasure, they might turn to robbery, killing, and all kinds of other things to get what they want, and then wind up in prison, jail, or so many other types of suffering. E, por exemplo, pessoas que não têm recursos para conseguir aquilo que elas desejam, elas podem muitas vezes querer roubar ou até matar para conseguir dinheiro para realizar essas coisas. E se eles não conseguem o que eles querem, eles podem fazer esse tipo de ação. Isso pode levá-los à prisão e a tantos outros lugares de sofrimento. Or you see other people, maybe the ricos, the rich people having all these Mercedes-Benz and all these other things, and maybe you don't have that, and so you feel like, envy. You might have the envy or the jealousy and so on, and that could also lead to so many unwholesome actions. Você pode, por exemplo, também, por outro lado, ver pessoas ricas, pessoas que têm muitos recursos, que têm suas Mercedes e carrões, e você pensar, poxa, eu não tenho nada disso, e sentir inveja, sentir ciúme, e você pode nutrir uma série de ações não saudáveis a partir dessa cobiça. And the danger is that they're impermanent. All the material things, they're impermanent, and so we can't control them, and they're always, we get them, they last 2 minutos ou 1 hora, and then gone. E tudo isso se deve ao fato de
que esses prazeres sensoriais eles também são impermanentes. Essas coisas materiais são muito impermanentes. E esse prazer pode durar o quê? 2 minutos, 1 hora e pronto, isso foi. Um dia? Um dia talvez. So, the Buddha understood that there's a higher level of pleasure, of happiness and pleasure, that's not dependent on the sensual pleasure. E o Buda ensinou que existe um tipo de desejo, um tipo de prazer superior, mais elevado, que não depende desses prazeres sensoriais. That's called non-sensual pleasure. E eles são chamados prazeres não sensoriais. And this is the pleasure within the mind itself. É um prazer que vem da própria mente. The natural levels, dimensions of lightness and happiness. São dimensões, níveis internos de consciência, de leveza de consciência. That you get out of meditation. Que você pode conseguir através da meditação. Na verdade, lightness é de luz, né? Como se fosse uma luz interior da consciência. So most of you have been practicing meditation for some time. Muitos de vocês têm praticado meditação há um certo tempo. And even though it might be painful and difficult, at least once in a while, you know, for a few short moments, you might feel some kind of lightness or happiness. Pode ser que esteja sendo doloroso em alguns momentos, mas acredito que alguns de vocês já sentiram, por breves momentos de paz, de profunda conexão, paz, leveza. How many people have experienced that? Quantos de vocês já experienciaram coisas dessa forma? Of course, that's why a lot of people, you know, meditate. Once you experience that, you want to do it again and again, because that doesn't require any money. You know, you don't have to get a taxi. You can just sit down wherever you are in your house and meditate and be happy. You know, the mind can be happy without having to go and spend a lot of money and get involved in all kinds of cobiça and raiva and so on. E isso é algo que não exige que você pegue um táxi, que você vai a outro lugar, é algo que você consegue na sua própria mente, que é algo que vem da sua própria mente. So in meditation, this is called a happiness that comes from meditation. Isso é chamada da felicidade que surge da meditação. Especially from practicing the concentration. E vem especialmente de se praticar a concentração. So when you practice concentration, it's like you change the remote, you push the channel and you change it from earth plane to some other tranquilo vibração. E com essa concentração é como se você trocasse o canal usando o seu controle remoto e você saísse desse plano terreno, desse canal terra, para uma outra vibração, uma vibração mais sutil. So that's called the channel of tranquilidade. É o canal da tranquilidade. And there's many different channels of tranquilidade. E existem vários canais diferentes de tranquilidade. And those are what the Buddha talked about in attaining the jhanic levels of tranquilidade. Isso que o Buda ensinou como sendo níveis de jhana, são atingimentos de níveis de absorção mental, de tranquilidade. And each of those is a deeper or higher level of happiness. E cada um deles oferece um nível diferente, superior de felicidade. Which has nothing to do with the external world. E que não tem nada a ver com o mundo externo. It's all coming from within your mind. Pois é algo que vem da sua própria mente.
But this happiness also only lasts while you are in the meditation. Mas essa felicidade, ela também só dura enquanto você está na meditação. Maybe a few minutes, maybe longer. When you develop meditation, maybe 1 hour, or 2 hours, 3 hours, you might be able to stay in this channel of meditation. Talvez um pouco depois da sua prática, alguns minutos depois, ou pode durar 1 hora, ou pode durar 3 horas, mas isso tem a ver com quanto você consegue se conectar nesse canal da tranquilidade na sua vida. But when you come out of the meditation, that happiness then disappears, and your mind again will gradually start going back to the sensual desire. Mas quando você sai da meditação e desses estados profundos, normalmente essa sensação de felicidade ela vai desaparecendo e a sua mente se volta de novo para esse canal terra. So that also has the danger of that sensual pleasure, is that it is also impermanent. Então aí mora o perigo desse certo prazer, dessa sensação, porque ele também é impermanente. And the Buddha talked about a third level, a higher level of happiness. E o Buda ensinou sobre um terceiro nível, ainda mais superior de felicidade. Actually, it's beyond pleasure, Na verdade, ele está além do prazer. beyond pleasure and happiness. Está além do prazer e felicidade. And that's what they call the Nibbana. Isso é o que se chama Nibbana. And that levels of happiness are attained by attaining the path and fruits of following the Noble Eightfold Path and developing Sabbadoriya. Then one attains the Illumination, 4 stages of Illumination. E esses níveis de felicidade, esse terceiro grupo, eles são alcançados através do caminho e da fruição, de se praticar o nobre caminho óptico e de se desenvolver a sabedoria, até se alcançar os 4 estágios de iluminação. And this entails the purification of the unconscious mind, of the mind of all levels of Bodhisa, Aiva, e Ignorância. Isso inclui a purificação da nossa mente inconsciente de qualquer traço, de todos os níveis de cobiça, de raiva e de ignorância. And that's called in the Pali language the Paramam Sukham, or the beyond the happiness. Isso é chamado na língua Pali de Paramam Sukham, ou seja, além da felicidade. It's beyond both pleasure and pain. É algo que está além da felicidade, do prazer e da dor. So, and this level of happiness is permanent. It's not impermanent. It doesn't change. Once you reach those levels, it becomes permanent. E esse nível de felicidade, o Nibbana, ele é permanente, ele não muda, ele não passa. No momento em que você o atinge, ele não acaba. That's the difference between that level of happiness and the other 2 lower levels of happiness. Is that happiness, once you attain it, it stays in your mind as a constant vibração in your mind. Essa é a diferença maior entre esse nível de felicidade e os outros 2 que foram explicados. Porque esse, quando se atinge, ele continua na mente, continua-se constantemente experienciando essa vibração, digamos, de felicidade. And again, there's 4 different levels of that, each a higher level. E nesses estados
existem também 4 diferentes níveis de felicidade, It's also called supramundane. que são chamados supramundanos. This is beyond the mundane. This earth world is the mundane, and so is our ordinary mind, the mundane. Nibbana is supramundane. Então, tudo que é conectado a esse plano, ao plano terreno, a gente chama de mundano, né? São os jhanas mundanos, por exemplo. Mas tudo que está além, que está conectado ao Nibbana, a gente chama de algo supramundano, que está além desse mundo. And now I want to talk about the two forms, sort of meditation to reach those levels of. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre as 2 formas de meditação que nos levam a alcançar esses níveis de felicidade. Of course, there's the shamatha meditation, which leads to the attainment of the jhanas. Nós temos a meditação shamatha, que ajuda a atingir os jhanas, os estados de absorção. And then there's the practice of vipassana meditation that leads to the supramundane levels of happiness. E tem a meditação vipassana, que nos ajuda a alcançar esses níveis de felicidade supramundanos. And people with each person, because their mind is different, they'll be attracted to or inclined or be able to get success in practicing one or the other of those 2 paths. E cada pessoa provavelmente vai se inclinar a escolher ou vai ter sucesso na prática de uma ou de outra, de um ou de outro desses caminhos. So for some people who can concentrate easily, then for them practicing the shamatha meditation, the jhana meditations, they might more easily do that. Para algumas pessoas que, por exemplo, conseguem se concentrar com facilidade, a meditação shamatha de tranquilização ou a prática dos jhanas pode ser mais fácil de fazer. But there's a danger in that, as I mentioned, that can become a trap, called the trap of tranquility. Mas existe um perigo nisso, que é uma certa armadilha que pode acontecer, que é a armadilha da tranquilidade. That you want to only, stay in this one channel of happiness and not care about the world around you. Pode ser que você queira ficar apenas nesse canal, vivendo essa felicidade ali e sem querer se conectar com o mundo à sua volta, por exemplo. And the Buddha never intended that. E o Buda nunca quis dizer isso. In fact, when he was, before the Buddha became the Buddha enlightened, he was practicing this shamatha jhana meditation, but then he saw the trap in that tranquilidade and he switched over to the vipassana. Então, o Buda, por exemplo, antes de se tornar um iluminado, ele praticou muito meditação shamatha, de tranquilização, meditação de jhana, mas ele mesmo viu essa armadilha que a tranquilidade pode acabar provocando na mente, e aí ele mudou a prática dele para a prática de vipassana. I don't know if I mentioned in a previous talk the simile of the Jack in the Box. The previous talks, yes.
Eu não sei se vocês estavam aqui quando eu mencionei nas outras palestras a metáfora do palhacinho dentro da caixinha. Você abre a caixa e o palhaço pula. Jack in the Box. Everybody remember that? Alguém lembra do Jack in the Box? So, practicing the tranquility meditation, the shamatha meditation, just attaining jhanas is like, I guess they know what a Jack in the Box is, like the head, you push it down into the box and you put the top on top and it stays in the box. Quando você pratica uma meditação de tranquilidade ou atinge jhanas, é como se você pegasse a caixinha, empurrasse um palhaço e fechasse. Você por algum momento fica com ele tampado dentro da caixinha. But what happens when you take the lid off the box? O que acontece quando você tira a tampa da caixa? Achal? Boing! Why? Why does it spring up? Por que ele pula quando a gente tira a tampa? Because the power of the spring underneath, you know, it has that power, and so when it Porque ele estava com aquele potencial, né, aquela fonte continuava ali, ele estava só pressionado, ele estava só contido. So, you know, and people can't stay in jhana meditation all the time. They have to come out, they have to do things, they have to work and communicate with people. So, you know, they can't just stay in that jhanic happiness all the time. E as pessoas, elas não podem ficar num estado de jhana o tempo inteiro, né, de concentrações profundas. Elas precisam estar no mundo, elas precisam se comunicar, falar com as pessoas. Não dá para ficar o tempo todo nesse nível de felicidade jhânico. So that's why, you know, that is not really the goal of the Buddhist meditation. E é por isso que esse não é digamos, o goal, a meta final da meditação budista. But you can attain those jhanas, but not to get stuck in them, and then you shift over to practicing the vipassana meditation. Você pode sim atingir esses jhanas, mas você não deve ficar preso a eles. Você deve também mesclar sua prática com o vipassana. It's like you have a flashlight, it's dark, and you have a bright flashlight, and you're trying to find something. Imagina que você está no escuro, você tem uma lanterna e você quer achar alguma coisa. And then you start looking at the light. E aí você começa a olhar para a luz. And you just look at the light, and you just you know, enjoy that light only. E aí você fica olhando para a luz e fica tendo essa felicidade ali de estar sentindo essa luz, uma alegria, um bem-estar. But you don't go out and look what you were looking for. Mas você não vai usar a luz para procurar o que você está procurando. So yeah, you have to turn the light. Turning the light on is like the power of jhanic concentration, but then you have to take it out and start looking for what you lost, which means the truth. Então, o que você deve fazer é usar esse poder da concentração jhânica para voltar isso para as coisas que você está procurando. E na verdade, o que você está procurando? A verdade. So the Vipassana meditation is developing the sabaduriya about what is this body, the world, and our mind. Então, a meditação Vipassana, é esse desenvolvimento da sabedoria. A sabedoria de entender o que é o nosso corpo, do que é esse mundo e do que é a nossa própria mente. And the practice of Vipassana is like doing a scientific experiment. Praticar Vipassana é como se fazer um experimento científico. You know, if a scientist wants to find a cure for cancer, os cientistas que querem achar a cura do câncer, then they have to take like a sample
eles têm que pegar uma pequena amostra, blood or skin sample, put under a microscope and turn up the power, and then look at what the cells and molecules, DNA and so on, what they're doing. eles têm que pegar essa amostra, colocar esse pequeno fragmento num microscópio, aumentar a potência do microscópio e analisar células, moléculas, traços de DNA para ver como eles se comportam. So the more they hold their attention and they keep turning up the power of the microscope more and more, they see more and more details and discover the truth about their actions. Então, quanto mais esses cientistas mantêm a atenção nesse ponto ali no microscópio e vão aumentando a potência dele, eles vão vendo cada vez mais detalhes aí e eles vão entendendo a verdade que existe ali. So that's basically what the process of the Vipassana meditation. It's looking for the cure for the sofrimento. Então é mais ou menos isso que é o processo que se busca na Vipassana, é encontrar a cura para o sofrimento. And what they find cobiça, raiva e ignorância. E o que nós achamos? Cobiça, raiva e ignorância. Is the cause for the suffering. Que são as causas do sofrimento. And being locked into the ego consciousness, being locked into the channel of I, me, and earth. E vemos que também estamos presos nesse eu, nessa consciência de um eu e nesse canal terreno, nesse mundo material externo. So in the practice of meditation, you do need both. You need the shamatha, the calmness, and you need the vipassana. They're like two wings of a bird. Então, na sua prática de meditação, você precisa dos dois. Você precisa de shamatha, de tranquilização, e você precisa de vipassana também. Porque é como se fossem duas asas de um pássaro. Now, if a bird is flying and one wing is broken, you won't be able to fly very well. Or if it's weak, it might just go around in circles, or it won't reach its destination. Se um pássaro tem uma asa que está quebrada, que está meio defeituosa, está com algum problema, provavelmente ele não vai voar de uma maneira adequada, ele vai ficar voando em círculos e ele nunca vai chegar no seu destino final. But the people are different, so one person, they might practice the jhana first and then they switch on to vipassana. The other person may practice the vipassana first, and while practicing vipassana they reach the jhana, and in both cases they reach the supermundane. As pessoas são diferentes, então pode ser que uma pessoa comece praticando shamatha, tranquilização, e depois passe a praticar vipassana. Outra pode começar praticando vipassana e depois alcançar jhanas a partir daí. E ambas as práticas podem levar ao atingimento de estados de concentração supramundanos. So, some people might easily be able to concentrate on the breath and, attain a deep tranquilidade, but other people maybe not easy. Para algumas pessoas pode ser fácil concentrar na respiração e já ir atingindo níveis mais profundos de tranquilidade. Para outras pessoas, não. But other people might be able to just feel o corpo and feel the sensações no corpo, different sensações, and just thinking about the body and develop the impermanência, tem atenção momento a momento.
Para outras pessoas, pode ser mais fácil sentir o corpo, perceber todas as sensações diferentes pelo corpo e desenvolver essa compreensão da impermanência, usando a plena atenção momento a momento. So there's two ways of meditating. One is called practicing concentration first and then vipassana. The other is practicing vipassana first and gaining concentration. Então existem duas formas de praticar. A primeira seria primeiro praticar a concentração e seguir para a vipassana. E a outra seria praticar vipassana e aí sim ir para a concentração. But again, the concentration is like the power of the flashlight. If you have a little concentration, the light is weak. You can only see a few things. But the batteries have good new batteries. It's very bright. With each brightness, you can see more and more what you're looking. A concentração é como se fosse a luz da lanterna. Então, a potência da tal luz varia de acordo com a bateria. Quando a bateria está muito boa, a luz sai muito clara, né? E ela consegue iluminar e você consegue olhar com clareza tudo que está ali. And so, to come back to the analogy of the jack-in-the-box. Então vamos voltar para aquela analogia do palhacinho na caixa, palhaço na caixa. In practicing the vipassana, you're cultivating the sabiduria about the impermanencia and sofrimento connected with the apego and also the non-now you. Quando a gente pratica vipassana, a gente está desenvolvendo uma sabedoria da impermanência, sabedoria que existe sofrimento, que existe essa conexão com o apego e com o não eu. So when you're practicing vipassana, you're developing this inspirando, sentado, expirando, sentado, and then you start noticing the sensações surgindo, desaparecendo, sons surgindo, desaparecendo, observer impermanência. Quando praticamos vipassana, nós praticamos primeiro essa contemplação, inspirando sentado, expirando sentado, e a gente consegue começar a perceber sensações pelo corpo, pequenas sensações sutis, sons, e a gente vai observando tudo isso que está acontecendo nessas sensações do corpo. And so while you're doing that, you get insights. Enquanto você está fazendo isso, você ganha insights. Insights, que não tem tradução. Seriam momentos, lampejos de compreensão direta, intuitiva. Wrong words. Mandou muito bem. English is easy. So each time you get a good insight like that, insight into the impermanencia, or the sofrimento, or the now eu, it's like you the spring of the jack-in-the-box, the spring, It's like you cut a little bit, so next time not so much power. You keep cutting, and then eventually you cut through the spring and it has no power to. The cobiça, raiva, ignorância has no more power. E cada vez que você tem esses momentos de insight, que você compreende a impermanência, o sofrimento, o não eu, é como se você cortasse um pedacinho da mola do palhacinho, do Jack in the Box. Então, no momento que você vai começando a cortar esses pedacinhos, ele vai perdendo a força. Então, ele já vai chegar um momento em que ele não vai mais pular
E é quando você cortou os últimos traços de cobiça, de raiva e de ignorância. Do they have the Jack in the Box restaurant here in Rio? A gente tem restaurante Jack in the Box aqui no Rio? No. But it's famous. It's very famous. So every time you go to the Jack in the Box, you can Sempre que você for no Jack in the Box, think about né, Dhamma. você podia olhar e pensar no Dhamma, assim, olha o Dhamma ali. But other people just go, hamburgers, hamburgers, hamburgers. As pessoas diriam hambúrguer, 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 por favor. So we have to know how we can contemplate the Dhamma in everyday life. You know, when we're walking down the street, we can contemplate about impermanencia, about obisa, haiva, and ignorancia that you see all over. And so you can always like improve your right thought, you know, thinking about the Dhamma. É importante que a gente saiba como a gente pode contemplar o Dhamma no nosso dia a dia, andando pela rua, na nossa vida, vendo a impermanência, vendo a cobiça, a raiva, vendo a ignorância em todos os lugares à nossa volta. Só assim a gente vai conseguir melhorar, desenvolver o nosso pensamento correto, o pensamento hábil. So, I think I've talked enough about that topic, and now I'd like to open it up to any questions, if you have any questions about Eu acho que eu já cobri bastante esse tópico. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta sobre isso, sobre outras coisas. Minha pergunta é, ele falou, ele desenvolveu uma meditação, tem que cultivar concentração e sabedoria junto. Mas enquanto você assim, cultivar muito meta ou programa de rara, assim, fazer focar mais na meta, por exemplo, um dito ou alguma coisa do gênero. Bante, you said that to have a good meditation, it's important to develop concentration and wisdom together. What about if you choose to cultivate metta or any of the Brahma Viharas, Mudita, you try to develop exclusively one of these aspects? Those are more associated with right thought. Esses pontos das moradas divinas, né? Compaixão, amor, bondade, estão mais conectadas com o pensamento correto. It is a kind of meditation, but it's a thinking meditation. It's more connected with developing thoughts and overcoming, like, you know, anger and hatred, jealousy, and so on. So we cultivate it to purify the mind of these anger, jealousy, hatred, and so on. These kind of meditation, but they're temporary types of meditation. Temporary. Esses são práticas de meditações que, digamos, são temporárias. Você pode usar para superar estados mentais de raiva, de ódio, de ciúme, de inveja. São práticas que ajudam a purificar a sua mente. These would be categorized as these jhanic types of meditation. These that you're explaining now. Brahma Viharas and Your jhanic meditation. you could attain jhanas. É possível atingir jhanas usando essas práticas de meditação, cultivando os Brahma Viharas. But you know, people that have strong haiva, ojo, and jealousy, and you know, envy, and then those meditations are good for helping to weaken those mind states, because you won't be able to meditate anyway if your mind is dominated by these
negative thoughts. Pessoas que têm muita raiva, muito ciúme, muita má vontade, ou estados mentais desse tipo, elas podem usar as meditações de Brahma Viharas, que são essas, compaixão, generosidade, amorosidade, enfim, para enfraquecer esses estados mentais, porque elas não vão conseguir meditar se a mente delas estiver cheia desses pensamentos negativos. Então, a prática desses Brahma Viharas ajuda nisso. Yeah, within the Buddhist teaching you find many types of meditation. Meditation comes from the same word as medicine. Então, nos ensinamentos do Buda, você vai achar vários tipos de meditação. E meditação vem da mesma raiz de medicação ou medicina, né? To heal the mind, to heal. Ou seja, de cura, de curar a mente. So you take regular types of medicines for your body. The Dhamma meditation medicine is for the mind. Então você toma vários tipos de medicamento para o corpo. A meditação é um tipo de medicamento, de remédio para a mente. So just like if you have a certain sickness, you go to the medicine cabinet and you go, today I need this medicine. Today I need this medicine. Whatever your problem is, you got headache, you got flu, you got toothache, you got earache, whatever is the pain, you can take a medicine. Imagina que você abre aquele seu armarinho, né, de remédios, e aí você pega o que você precisa. Você está com dor de dente, você vai pegar aquele remédio. Você está com dor de ouvido, vai pegar o outro. Você está com, sei lá, alergia, vai pegar o outro. Então você pega o remédio que você precisa para aquele momento. So, if you have a lot of raiva or joy, you practice metta. Se você tiver com um estado de raiva, de ódio, você pode praticar metta. If you have ego, you can practice the mudita meditação. Se você está com muito ego, sentindo seu ego muito forte, você pode praticar a mudita, que é essa alegria altruísta, alegria pelo outro. But just as each day you might get you take a medicine for some specific pain. Então, cada dia você pode pegar uma medicação específica para uma dor sua específica. But normally you would, let's say, follow a good diet, exercise, maybe take multivitamins to maintain a general good level of health. Mas se você tem uma dieta saudável, se você faz exercícios, se você toma multivitamínicos que ajudam você a meio que manter uma vida saudável. So that would be like practicing shamatha and vipassana to maintain a general good health. Isso seria como desenvolver na sua vida shamatha e vipassana, né? Como se você estivesse buscando na sua vida desenvolver uma forma saudável de viver. To eventually prevent the other types of sickness from coming. Para eventualmente prevenir que outras doenças e dores possam surgir. But if they do come, you take that medicine. Mas se elas surgirem, você pega aquele remédio. So let's say one morning you wake up and you're very angry. De manhã você acorda, por exemplo, e está com muita raiva. Then practice metta. Não, pratica metta, amor, bondade. Or you wake up and you want to go kick your gato or the dog or do something cruel. Practice compassion. Você acorda e já quer chutar o gato, quer, enfim, bater em alguém. Aí você pode praticar compaixão. If the cat jumps up on your bed and scratches you, you get angry. O gato vem e te arranha de noite, aí você olha para ele, compaixão. Or if you wake up and you have a lot of lust and kupisa and lust, then you can practice the meditação no corpo. Então, por exemplo, você acorda e está com muito desejo, luxúria, com muitos pensamentos nesse sentido, aí você pode fazer a contemplação das partes do corpo. But then when those temporary things go off, you come back and keep going. Mas quando essas coisas
mudam ou se dissolvem, aí você volta para outra prática. What does shamatha mean? O que significa shamatha? Basically, tranquilidade. Tranquilidade. The two words that are often used, you hear in the Buddhist language, is samadhi and samatha. Roughly, they mean about the same thing. A maior parte das palavras que a gente vai ouvir é shamatha, ó, Samadhi. samadhi, a meditação samadhi e a meditação shamatha, que ambas querem dizer meditação de tranquilização. However, if you go to study, let's say, yoga, they use the word samadhi a little bit differently than the Buddhists use the word. Mas se você for estudar yoga, a palavra samadhi é usada de uma forma um pouquinho diferente no contexto budista. They use the term samadhi more like the samadhi or the south. Eles usam samadhi como sabedoria e liberação. Podemos? Porque eu quero de Buda, somente fazia a meditação de tranquilização, né? Aí depois ele praticou a meditação de passa. Então, antes na vida, ele não esse tipo de meditação. Bhante, was he's asking if the Buddha used to practice shamatha, tranquilization, and then he practiced vipassana. It means that he was the one that discovered this path of vipassana. He was the one that... He rediscovered it. It had been lost. Ele redescobriu essa prática do vipassana que ela estava, digamos, perdida. It was like the channel on the TV set that didn't work. Era como se fosse um canal de TV que não funcionava e ele He found out how to reconnect it. ele descobriu como reconectar com essa prática que estava esquecida, né? Perdida. Banteus falou que se tivesse uma marca, como é que se fala? Trademark, né? Seria essa, a Vipassana seria uma meditação exclusivamente budista. Hoje ele falou isso pra gente em off, lá no nosso. I'm telling her you told us about this, that Vipassana is a very Buddhist technique of meditation. Desculpem, gente, não sei o que Mangalam Rakantu Sabha Devata Sabha Buddha Sabha Dhamma Sabha Sangha Nupavena Sada Soti Bhavantu Te. You tell the meaning. You tell the meaning. O Bhante vai dizer o significado. And the meaning is that by the power and the wisdom of the Buddhas, the Dhamma and the Sangha, may that help guide you on your path to higher and higher levels of happiness until you reach the final Viparassa. Que o poder do Buda, do Dhamma e da Sangha ajudem vocês em cada etapa gradual do caminho espiritual até alcançar a iluminação. Now you can say so. Sorry? Now you can say so. Ok. Do they know the meaning of sadhu? Vocês sabem o significado da palavra sadhu? The meaning is that you say sadhu when you hear or see something that lifts your mind up out of the mundane, up higher to a higher level, not
just on the street, thinking thoughts or seeing things that, about the Dhamma or something higher. It's really auspicious. Você fala sábio quando você ouve alguma coisa que te leva para um plano mais elevado, além desse mundano, desse mundo material, algo que eleva a sua mente, que faz com que você veja e compreenda coisas superiores, sutis, mais elevadas. Então é por isso que a gente fala sábio, sábio, sábio. Like in Asian countries, in Thailand, Burma, Sri Lanka, when they see monks walking along the street, they say sadhu, 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 because when they see the monk in the robe, they start thinking about the Buddha and not about their cats and dogs and putas. Na Ásia, no Sri Lanka, Tailândia, Camboja, esses países, quando as pessoas veem um monge passando, aí eles fazem sadhu, 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 porque na hora que eles olham o monge, eles automaticamente pensam em algo mais elevado, a sabedoria, enfim, e param de pensar nas coisinhas do dia a dia, né, das besteiras inúteis do dia a dia. Então eles agradecem. But when I walk down on the streets of Rio, people see this and go, Mas quando eu ando aqui pelo Rio, o pessoal me vê com esse manto e vira a cara, né? not really. Não, na verdade não fazem isso, né, gente? Sometime I was walking around the street and a man came up and he got down, he wanted a pencil. He wanted a pencil. Um dia na rua, um senhor pediu bênção pro Bumper, né? May I say some words? Thank you very much. Primeiro eu queria agradecer ao Bante, porque eu acho que eu fico com muito receio de como vai ser em maio, quando ele for embora, o apego que a gente vai sentir e o dukkha, né, da impermanência de não tê-lo aqui, porque cada Dhamma Talk que ele dá é muito precioso, né? Acho que quem está vindo pela primeira vez não conhecia, sai com o coração e a mente cheios, nutridos de Dhamma, e o Bante faz isso com muita alegria, bom humor, clareza, e a gente está muito feliz de tê-lo aqui, e acho que dá vontade de botar um anúncio no Globo, sei lá, na TV, para as pessoas virem, porque é imperdível estar na presença dele. And they just said that you're very happy to have this deep Dhamma, that you bring this in such a clear way, and that that's so precious that we feel like in May we'll feel a lot of dukkha of this impermanence of your going, and that we should have a big ad in the newspaper to people to come to hear the Dhamma here because it's so precious. Not everybody wants the Dhamma, you see. Their minds are stuck on the television channel. I and me and her. Nem todos Rio. Nem todos querem o Dhamma, a mente da maioria das pessoas está no canal, né? Rio, né? Não está num canal mais aberto. Eu queria convidar vocês para toda quinta-feira, tem um grupo de estudos na Rua Alice, e o Bante está conduzindo esse grupo, a gente estuda o Majjhima Nikaya.